e qualquer coisa, deixando-nos em plena harmonia. Harmonia nos nossos corpos, nossas almas. E vamos entregando ao nosso Criador. E assim ligadas ao nosso Pai Maior. Vamos assim dando início, buscando nos ligar especialmente com o nosso mentor querido. Vamos ligando também com todas as equipes e fraternidades que nos auxiliam nas nossas tarefas, que estão aqui conosco nesse dia. Vamos cumprimentando a nossa patrona Maria de Magdala. Vamos nos ligando amorosamente com nossa mãezinha espiritual. Vamos ligando com todas as fraternidades que higienizam e protegem os ambientes. E agora vamos focalizando o nosso Mestre Jesus aqui entre nós, expandindo a sua luz de paz e muito amor. Vamos sentindo essa vibração que penetra em nós, alimenta a nossa alma, o nosso ser. E assim, vamos expandindo também a nossa luz em companhia do Mestre. E diante de todos esses irmãos, em companhia do nosso Mestre Jesus, vamos elevando ainda mais os nossos pensamentos. E assim vamos buscando o nosso Pai Maior, Deus, Criador do Universo, que Ele espalhe a sua luz, o seu amor aqui entre nós. E assim vamos agradecendo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos dando início, então, à palestra de hoje. Nós vamos falar sobre Jesus, né? É um tema, assim, que nos envolve bastante, né? Porque Jesus tem muita luz, muito amor para nos dar. Então, vamos começando a missão do Sublime Mestre. Vamos falar um pouquinho sobre o Mestre Jesus nesse dia de hoje. Bom, a missão de Jesus foi muito grande, né? E nós vamos agora começar a compreender por que ele veio aqui à Terra. Qual foi realmente o objetivo de Jesus aqui na Terra? Então, vamos lá. Jesus, o Mestre amado. A gente fala tanto de Jesus. Tantos livros escritos sobre ele, né? Mas poucos realmente conhecem a natureza sideral de Jesus. Ou ninguém quase conhece. Talvez precisaremos de milênios, né? Para realmente conhecer Jesus na sua plenitude. Quem ele é como espírito. Como filho do homem, reencarnado aqui na Terra, há muitas discussões
sobre a natureza de Jesus. Por exemplo, o corpo dele foi físico como o nosso, ou ele teve só um corpo perispiritual? Será que ele nasceu em Belém ou nasceu em Nazaré? Nazaré é a terra da mãe dele, né? E como ele nasceu, como ela é de Nazaré, Jesus também recebe a identidade da mãe. Isso era normal entre os judeus, né? Mas uns dizem que ele nasceu em Belém, então muito questionamento sobre isso. Porque em Belém deveria ser a cidade natal de Davi e o Messias deveria ter essa hierarquia de Davi. Portanto, Jesus nasceu em Belém. Ou será que houve realmente Herodes matando crianças? Há quem diga que não. E depois fala sobre os milagres que o Espiritismo ensina, né? E reconhece que esses milagres são somente circunstâncias da natureza, né? Que hoje há em centros espíritas muitas pessoas, médiuns, né, de cura, que fazem esses milagres, né? Então, muita coisa se fala, mas ninguém pode provar historicamente que isso ou aquilo é verdadeiro. Mas que importa? Que importa? Que importa se ele nasceu em Nazaré, se nasceu em Belém? O que importa, o que é relevante mesmo, o que é mais importante mesmo, é o conteúdo do seu evangelho, que ele vem exemplificar através do sacrifício e abnegação para salvar a humanidade. Vamos ver. Salvar. Vamos mentalizar isso. Vamos ver por que ele veio nos salvar. Bom, então vamos situar Jesus um pouquinho mais no seu mundo espiritual. Ramatiz, no seu livro sobre o peregrino, e também é comentado no livro dos Espíritos, os Espíritos nos informam, que Jesus foi o Espírito mais puro e o mais sublime que passou pela Terra. E que ele é, de fato, o governador do nosso planeta. Isso é falado, provado pelos espíritos, né? Na codificação Kardec, existe lá, então, essa afirmação. E nós vamos provar depois que ele realmente é. Jesus, ele foi o avatar. Sabe, o avatar é o ser divino que se materializa. Esse avatar que vivia nas esferas dos amadores. O amadores, esse nome, já diz, são espíritos que amam muito. Os amadores, eles amam muito, né? E ele veio com uma missão de amor e de renúncia para redimir o homem terreno, né? E na esfera dos amadores, são espíritos que possuem o amor incondicional. E eles ficam felizes quando eles podem fazer essa tarefa para ajudar os nossos irmãos, aos nós aqui, não os irmãos inferiores. Então, esse espírito, esse avatar, ele vem do seu reino de glória, de muito amor, e desce, então, até o nosso plano, né? Diz que o maior sacrifício de Jesus foi essa descida vibratória, porque nós não estamos falando de material, lugares, né? Falamos de vibração, né? A vibração mais elevada, a vibração mais inferior. Muito bem. Então, ele veio fazer essa missão, essa tarefa, que ele, de fato, fez com muito amor. Vejam bem, tem uma história no livro Antologia Mediúnica do Natal, que é um livro escrito por Chico Xavier. Nesse livro são vários autores, né? E um deles fala, então, sobre o apóstolo Pedro Simão. Pedro Simão, ele estava no presídio, já estava preso, e estava chegando a sua hora do sacrifício.
Então, os soldados vieram buscá-los para o sacrifício. Então, ao passar pela rua, ele foi, então, vendo as pessoas que lá estavam, aqueles que ele tinha ajudado, vinham, beijavam a sua mão, outros criticavam, outros já falavam palavras grosseiras, mas ele estava inebriado, ele estava, assim, ansioso, ao mesmo tempo esperando, com muita ansiedade, né? O momento que ele podia ver Jesus. A saudade era intensa. Então, ele, de fato, ele nem sentiu a dor, os gritos, foi passando assim como se ele tivesse anestesiado, né? Ele nem sentiu as dores. Sei que depois de todo aquele do sacrifício, né, da tortura toda, ele se vê depois fora das algemas do corpo, né? E ele está então num outro plano, né? Então ele já desencarnou. Aí então, quando ele desencarna, ele começa a observar o universo, as estrelas, apreciando aquela maravilha, e ele vê alguém se aproximando. Ele não percebe logo de cara, né? Então, quando ele vai se aproximando cada vez mais, ele vê que é Jesus. Ele fica tão alegre, tão emocionado, que ele joelha e quer beijar os pés, o chão que Jesus pisou. Mas Jesus o acolhe assim, amorosamente, gentilmente, o leva para o plano espiritual. Ele mostra, então, todo o espaço onde ele ia ficar, ele, então, fica por uns dias, sob cuidados, né? Porque ele já estava velhinho, ele estava com 80 anos quando ele morre, né? Então ele já estava cansado, então também por causa da crucificação, ele tinha que se tratar. Então, tudo é feito lá no mundo espiritual, depois Jesus vem acolhê-lo, vem conversar com ele, né? E nesse momento que Jesus vem conversar com ele diz assim que o discípulo que ele não poderia ficar por muito tempo. Aí ele falou assim, olha, eu tenho que me ausentar, mas você fique aqui descansando, né? Você precisa do descanso agora. Aí ele falou assim, Senhor, aonde vais? Onde? Então, Jesus indica no escuro recanto da vastidão, apontando então para a residência planetária dos homens. Terra, né? Afirmando, Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não lhe será lícito repousar. Isso quer dizer que ele não deixará um de nós, né, nessa situação de miserabilidade, né? Ele vai ajudar todos, e ajuda até hoje todos. Ele está sempre conosco, porque ele é, de fato, o governador do nosso planeta. É ele que cuida dessa missão, né? Que ele aceitou com muita felicidade, né? Então, o Pedro Simão falou assim, mas mestre, se você vai, também vou. Então, os dois saíram novamente para o trabalho de ação, né? E, de certa forma, assim, evidenciando aquele amor incondicional de Jesus e de Pedro Simão, né? Eles voltam, então, para a Terra para ajudar esses ainda que estão gemendo, né? Que estão sofrendo. Bom, vamos agora à obra messiânica de Jesus. Vejam bem, a encarnação messiânica de Jesus e sua paixão tiveram um objetivo. O objetivo era acelerar o ritmo da evolução espiritual da humanidade. Por quê? Os homens eram tão bons, né? Não. Havia muito egoísmo, havia muita vingança, muito ódio, muito rancor. Nessa época de Jesus, eles guerreavam, havia, então, posse de terras do outro, escravizando os seus irmãos, né? E havia realmente muita tristeza, muita miserabilidade mesmo. O povo sofria muito, muito. E, de fato, não havia, então, a evolução.
encarna, desencarna, encarna, desencarna. Não havia, então, aquele projeto de evolução. Não estava evoluindo. E precisava alguém vir para dar aquele empurrão, né, evolutivo. E ele veio para que o homem finalmente pudesse conquistar a cidadania angélica, ou seja, num outro grau de evolução, seremos, então, anjos, por incrível que pareça. Seremos anjos, né? Estaremos nessa escala angelical quando a nossa vibração estiver bem melhor, né? E aí ele veio fundar aqui na Terra o reino de Deus, no coração de todas as criaturas. Você vê que é interessante? Na Boa Nova, fala assim, que Jesus, ele sentia assim uma grande, quando ele era jovem, trabalhando com seu pai, José percebeu que ele tinha assim uma tristeza, né? Uma espécie assim, ele não era como os jovens daquela época, né? Ele é como uma melancolia, espera de algo. Então José pergunta a ele, meu filho, né? Qual é a razão de tamanha tristeza? Né? Qual é a razão de tamanha tristeza? Por que você está tão triste? Ele falou assim, olha, meu pai, eu estou na espera. Eu sei que tenho algo para fazer, né? Mas estou ainda esperando o sinal, né? Estou esperando que Deus me dê o sinal. Aí ele disse, sim, eu sinto aquela ansiedade, aquele desejo, meu pai, porque eu vivo somente o anseio de clarear o caminho dessas pobres criaturas da humanidade, que estão mergulhados no charco das misérias e que são a sua própria infelicidade. Desde jovem, ele já sentia, então, aquele desejo de ajudar a humanidade. Eu vi que ele realmente já estava relembrando a sua proposta, né, de missionário, né, de ajudar a humanidade na sua evolução. Mas para fundar o reino de Deus, de fato, é um trabalho árduo, né? Aí ele teve que instituir o Evangelho. O Evangelho é o mais avançado código de leis de aperfeiçoamento espiritual. Quando Jesus chegou aqui, a lei vigente da época era olho por olho, dente por dente. Essa lei já existia desde Moisés e muito mais além dele, né? Isso já era de muitas gerações atrás, né? E aí ele transformou essa lei, que era a lei da vingança, né? E ele ensinou então o perdão ao invés da vingança. Ele muda o pensamento, muda a estrutura, né? Ele muda a consciência dos seres, né? Não vamos agora mais fazer a vingança, ao contrário, nós vamos agora perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou então, se alguém lhe bate na face, dele a outra face. Ou então, se alguém lhe rouba a bolsa, nele também o seu casaco. E assim eram os ensinamentos de Jesus. Tinha que mudar a consciência do ser, né? Porque as pessoas não pensavam assim, não pensavam dessa forma. E a lei de olho por olho, dente por dente, foi, inclusive, muito acentuada na época de Moisés, porque ele estava lidando com um povo muito indisciplinado. Eles foram escravos lá no Egito, então era um povo indisciplinado. Eles eram grosseiros, né? Então precisava assim de uma lei mais firme, mais forte, né? Então ele adotou essa lei.
Aliás, antigamente, eles se matavam mesmo, né? Aí não, somente aquele que causou o mal, ele vai receber o mal. Só na época de Moisés, mas antes de Moisés era bem mais digamos, mais dura, né, essa lei. Bom, a questão do julgamento, olha, Haroldo Dias, ele disse uma vez, Haroldo Dias é um palestrante espírita, né? E o Haroldo Dias, ele é juiz criminal. Ele tinha uma vez um caso de uma mãe que perdeu sua filha, né? Esse criminoso que estava sendo julgado tinha matado a sua filha. E ele estava lá no tribunal para o julgamento desse senhor, esse homem que tinha cometido esse crime. E Haroldo teria, então, que julgá-lo. Então, ele foi julgado. Ele foi julgado e obviamente, a mãe, né, olhando, então, para Haroldo, né, ela chega até ele e fala assim, sim, ele foi julgado, vai para a prisão. E a minha filha? E a minha filha? Aí Haroldo ficou sem palavras, né? Eu falei, olha, agora você está conversando com o juiz errado. Agora, a questão da sua filha é só para o juiz lá em cima. Ele é o único que vai fazer esse julgamento. Comigo, esse julgamento não é da minha alçada. Né? Aí Haroldo falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que na hora de julgar, nós não podemos julgar nós mesmos aquilo o que o outro faz. Porque, geralmente, nós usamos de muita emoção. Né? Então, o julgamento não é só olho por olho, dente por dente, é olho, dente, mão, perna, tudo, porque é muita emoção aquilo, né? Quando alguém procede alguma coisa, faz alguma coisa que te machuca, então você usa da força, mais emoção ainda para machucar. É por isso que o juiz não pode julgar parentes e amigos, né? Porque, senão, se você julga aquele que te fez mal, então, por causa da emoção, você vai fazer pior do que ele fez, aí você se torna, ao invés de vítima, réu na lei de causa e efeito. Portanto, ele disse que é necessário que a gente observe isso também. E na hora assim, da emoção, a gente não deve realmente reagir. Né? E aí Chico Xavier, ele também ele faz um reparo, ele diz assim, olha, que não existe vítimas, existem somente cobradores. E até um amigo dele, né, chegou uma vez a Chico Xavier e disse, Chico, me roubaram isso, me roubaram aquilo, estou muito triste. Aí o Chico riu para ele e falou assim, ai, meu amigo, como é bom devolver, né? Como é bom devolver, porque não existe vítima, não existe ninguém. Então, a lei divina, ela é perfeita e justa. Então, a gente tem que aprender isso para poder compreender certas coisas. Né? Bom, esse é o primeiro que Jesus teve que ampliar, né? Ao invés da vingança, perdão. A segunda questão que também Jesus teve que ampliar foi a transformação dos mandamentos de Deus em lei do amor. Vejam vocês, o mandamento, as pedras, né, do mandamento de Moisés, dizia assim, que eu sou Deus, primeiro mandamento, né? E todos devem prestar culto a mim. Eu sou o Deus que tirou vocês do deserto, da escravidão. Né? Vocês têm que adorar a mim. Se não fizerem, tem a punição. Depois o segundo, tomarás meu nome, não tomarás meu nome em vão, será punido quem fizer isso. E assim vai. Punição, autoritarismo, né? Aí ele chega, não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, tudo não. Firme, né? Lógico, naquela época era assim que eles temiam a Deus. É assim que eles cumpriam os mandamentos, porque eles faziam por temor. Mas agora,
os espíritos já estavam mais evoluídos, não precisa todo esse temor. Então vem Jesus e mostra que Deus é amor. Deus é amor, né? Então, certa vez um escriba, né, querendo testar Jesus, pergunta então a ele: Senhor, qual é o maior mandamento? Aí Jesus disse assim para ele: ouve, Israel, para todo mundo ouvir. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Vê que não tem punição, né? Só amor. O segundo mandamento é praticamente igual a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Portanto, se você fizer esses dois mandamentos são os maiores. Os outros, maiores do que qualquer outro. Portanto, se você ama, você já está cumprindo todo o mandamento. Então, ele tirou os autoritarismos, as punições, tirou tudo. Porque ele não fala nada em punição. Ama a Deus e o próximo como a si mesmo. Então, nós estamos vendo aqui que ele mostra, então, um Deus amoroso, de muita compaixão, de muito amor, né? Bom, e nas parábolas de Jesus, ele sempre falou do perdão e da compaixão de Deus, né? As suas palestras, as suas parábolas, né? E mais uma coisa muito interessante de observar. Jesus, ele respeitava terrivelmente o livre-arbítrio. Vejam vocês, quando alguém se aproximava, ele nunca ia lá falar para a pessoa: olha, eu vou te curar. Não, ele esperava as pessoas se aproximarem dele. E quando se aproximavam, ele perguntava o quê? O que queres que eu faça? Porque a gente tem essa mania de querer ajudar, né? Faz isso, faz aquilo, né? Todo mundo quer fazer as coisas, né? Mas a gente nunca sabe o que a pessoa realmente quer. Então, Jesus, observando o livre-arbítrio, ele pergunta: o que queres que eu faça? Aí ele dizia assim: você acredita que eu posso te curar? Né? Ele tem que ter o consentimento dele. Eu posso te curar, mas você acredita que eu posso te curar? Então, agora, ele mostra que ele tem a fé. E quando ele tem a fé, aí ele cura. É muito interessante esse detalhe aqui, né? Que Jesus, ele, nas suas... Outro detalhe muito interessante, quando Jesus ele está educando não só as pessoas que estão ao seu redor, mas também os seus discípulos. Veja aqui nessa palestra, não é nenhuma parábola, é um fato mesmo que aconteceu. Né? Jesus ele estava saindo de Jerusalém porque estava sendo perseguido. Então ele foi para Galileia e da Galileia ele foi para aqueles lugares. Ele foi aqui para esses lugares. Bom, vocês estão vendo lá, Sidom e Tiro. Lá eles foram para esses lugares, né? São várias cidades lá que ele foi pregar o evangelho. Muito bem. Chegando lá, veio uma cananeia. Cananeia era, então, os habitantes de Canaã. Canaã foi praticamente destruído, os povos foram expulsos das suas terras quando os hebreus entraram lá depois do Egito, né? Depois do Êxodo. Eles entraram lá e expulsaram. E houve, então, uma espécie de mal... eles não se gostavam, né? Não havia assim, um mal-estar entre eles, esse povo. E principalmente porque eles eram pagãos. E os judeus não aceitavam nem conversar, e muito menos curar um pagão, né? Um cananeu. Cananeu eram inimigos, digamos assim, dos judeus. A pagão é quem tem no batismo? Aqui não acredita em Deus, mas acredita nos seus deuses, né? Que adoram os deuses.
Então, essa mulher é uma mãe. E ela vem pedir, pelo amor de Deus, a Jesus que cure a sua filha, que ela está enlouquecida, endemoniada, estava sendo obsidiada. Aí Jesus não ouve. Aí ela insiste, vai atrás dele, vai atrás dele. Aí os apóstolos, eles ficaram assim um pouco temerosos, né, para que não houvesse um mal-entendido, né, porque estavam em terras estrangeiras, estavam lá os pagãos. Nem todos os pagãos gostavam, então, de Jesus, né, não ouviam as suas palavras. Então, tinha que ter um pouco de cuidado com isso. Eles disseram assim, Jesus, manda-me embora, né? Vamos criar atrito aqui desses ambientes aqui, dessas cidades aqui, né? Mas ela foi insistindo. Então ele disse assim para ela, mas eu fui enviado, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou assim só para ver o que acontecia, porque na realidade ele não acreditava nisso. Porque os judeus diziam que o Messias viria para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os seus discípulos acharam bom. Né? Eles não falaram, mas cura essa mulher. Não, eles achavam justo que Jesus o curasse ela, ou curasse a filha dela. Mas ela continuava insistente. Aí ele vira para ela e diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Porque os cananeus, esses povos pagãos, eles eram para os judeus cachorrinhos, eram animais, porque de acordo lá com a emulação de animais, esses animais eram impuros, né? Eles têm patas assim, eram impuros. Então eles associavam então isso com a impureza, né? Chamavam eles de cachorrinhos, de cachorros, né? E havia realmente, nesse caso, uma espécie de preconceito, né? Uma coisa assim, preconceituosa, chamá-los, né? de cachorros. Então, Jesus fala isso e observa a situação. Mas ela continua. Filho de Davi, ajuda minha filha, e pedindo novamente. Aí ela diz assim, mas Senhor, até os pãozinhos, eles comem as migalhas que caem da mesa do Senhor. Aí ele olha para ela e fala assim, mulher, grande é a tua fé, que faças aquilo que tu queres, que seja então curada a sua filha. Para mostrar então que o que valia realmente quem tinha fé, quem acreditava nele, nas palavras dele, ele, o que estava pregando o evangelho. E mostrou nela realmente uma mulher que cria nele, que realmente acreditava que ele pudesse curar. É por isso que ele fez. Mostrando, então, aí ele derruba barreiras assim de preconceito, discriminação também, né? E esses termos pejorativos, cachorro, né? Então, ele faz, nessa situação, ele quebra barreiras mesmo, né? E na outra também, a mulher samaritana que estava lá no poço, Jesus se aproxima dela, né? Pede-lhe água, e como não foi o espanto dela, dessa mulher, porque era primeiro samaritana, que havia um preconceito muito grande, eles se odiavam, era assim, uma questão assim, porque lá na Samaria existia realmente muitos estrangeiros. Isso já vai histórico, muito tempo atrás, quando houve, então, o problema lá do rei da Babilônia, que levaram os judeus escravos, depois eles se misturaram, trouxeram, então, muitos babilônios para morar nesse local, e havia realmente muitos estrangeiros morando nessa Samaria. E Samaria, para bem dizer, Samaria era, na época, a capital de Israel. Né? Depois foi mudado, mas antes, nessa época, antes mesmo de Jesus, era Samaria a capital de Israel. Então, eles foram morar nessa capital e ficaram lá. Então, por isso, lá havia muitos estrangeiros pagãos.
E essa mulher, então, atende Jesus, aí ele explica para ela, fala que ele é o Messias, chama, então, os seus parentes, eu tenho que correr um pouquinho, tem uma história muito bonita, mas, enfim, nessa situação também, em presença dos seus discípulos, porque eles também ficaram, assim, surpresos de ver conversando com uma mulher, primeiro. Segundo, porque ela é samaritana. E terceiro, que ela era uma mulher pecadora. Ela tinha amantes, não tinha marido, enfim. Essas três coisas fizeram com que os apóstolos também ficassem surpresos, né, da atitude de Jesus. Aí ele mostra que para ele não existe barreira. Não existe barreira. Então, aqui ele veio realmente quebrar barreiras centenárias de preconceito social, né? E também entre os judeus e os gentios, foi que, aí diz Paulo de Tarso, né, que Cristo é a nossa paz. Ele veio trazer paz entre os dois povos. E ele veio quebrar o muro da separação, que era o ódio. O ódio. Então, ele serviu e amou a todos, né? Então, confirmando que Jesus, de fato, a sua doutrina é a doutrina universal, né? Quando ele diz, então, tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco. Também elas devo conduzir. Elas ouvirão minha voz e me seguirão. Pois, então, haverá um só rebanho, um só pastor. Dizendo, então, que ele é o governador do planeta. Ele é o governador do planeta. Haverá um só rebanho, um só pastor. Ele será o pastor do nosso planeta, né? Ide, ainda mais ele diz aos seus apóstolos, ide por todo mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. E fazeis discípulos de todas as nações. Significa que ele veio unir todos os povos, quebrar barreiras de discriminação, barreiras assim de preconceitos, né? Quebrando tudo. E muito interessante, porque ele também quebrou a barreira de discriminação dos seus discípulos, principalmente, porque eles seriam os próximos propagadores. E eles também tiveram essa lição maravilhosa de Jesus, né? Bom, teria mais outras coisas para falar, mas talvez não dê tempo. Deixa eu ver. Bom, só um pouquinho, vou falar um pouquinho do Lev Tolstói. Lev Tolstói, ele escreveu um livro chamado O Reino de Deus dos Caivós. Esse livro, ele confirma que a doutrina da não resistência ao mal por meio da violência seria, na realidade, se todos realmente fizessem praticassem a doutrina do mestre, então não haveria nenhuma forma mais de violência no mundo. E tem uma história muito bonita de Lev Tolstói, mas eu não vou poder contar por causa do tempo, mas aí ele faz uma crítica às igrejas, que elas monopolizaram o Evangelho de Jesus. Porque, de fato, o Evangelho de Jesus é patrimônio da humanidade. Todos deviam ter como livrinho de bolso. Olha aqui, estuda isso, vamos fazer assim, né? Porque se todo mundo realmente praticasse aquilo que Jesus veio trazer, a sua doutrina, teríamos um mundo bem melhor. Por isso, começa por nós, né? Então, começando individualmente. Então, cada um vai fazendo a sua parte, para que possamos ter um mundo bem melhor do que nós temos hoje. Né? Bom, então eu vou terminando por aqui, porque não vai dar tempo de falar outras coisas. Agora nós vamos fazer, então, o nosso tratamento, né? Nós vamos colocando Então, agora é um momento especial. As facilidades estão aqui, e todas aqui postas aqui, para atuar em todos nós.
são irmãos de luz, irmãos maravilhosos, como Jesus. Ele veio aqui para nos dar a sua luz, e essa que nós vamos receber agora. Então, nós vamos nos colocando assim, abrindo os nossos corações para recebermos essas bênçãos que vêm do céu. Então, vamos pedir às equipes do Dr. Bezerra de Menezes, elas possam estar conosco nessa hora, juntamente com seus enfermeiros, auxiliares. Sim, eles estão aqui. E vamos deixar sair de nós um sentimento de gratidão. E esse sentimento invade os nossos corações. E vamos assim, nos ligando a essas fraternidades amigas, comandada por Dr. Bezerra de Menezes. Vamos agradecer esses irmãos. E vamos pedindo a Jesus que possa atender a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. E nesse momento, eles vão projetando sobre nós energias luminosas. Mentalizem a cor verde. A cor verde vai penetrando em nós, energizando tudo e todos. Vamos agora mentalizando a luz rosa. Essa luz atua sobre os nossos sentimentos, para que os nossos sentimentos se tornem mais amorosos, mais brandos, que possamos trabalhar no perdão, que podemos estar bem em contato com os nossos irmãos, esses mais próximos de nós, com muito amor. E vamos agora recebendo a projeção da luz amarela. Essa luz atua sobre as nossas mentes, fortalecendo os nossos pensamentos. Pensamentos de alegria, pensamentos de esperança, de fé, e ajudando cada um a se ligar com o mentor individual e os mentores amigos. Todos eles. Vamos agora mentalizando a luz azul. Vamos agora estar bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que possa nos envolver no seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Graças a Deus. E assim, agradecidos, vamos passar para a fluidificação das águas. Vamos oferecer a essas equipes também um pouco do nosso magnetismo, do nosso amor, para que eles possam fluidificar a nossa água. E assim vamos acompanhando a prece. Rogamos a Deus, Pai de infinita bondade e justiça, e rogamos a Jesus, o nosso amado Mestre, que a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, amigo dos humildes e dos enfermos, possa colocar nessa água o remédio necessário para o equilíbrio do meu corpo e da minha alma. Em gratidão por tudo que estamos recebendo, vamos agora abrir os nossos corações e vamos assim vibrando muito amor e paz e equilíbrio para toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Vamos vibrando para o bem de todos os países, para que o Evangelho de Jesus seja nome de conduta em tudo. Vamos vibrando pela proteção de Jesus para todos os nossos trabalhos, trabalhadores, dirigentes, alunos, assistidos da nossa casa, pela União Fraternal, essa instituição no Brasil que nos apoia tanto. E vamos pedindo a Jesus que possa ir até os nossos lares, envolvendo os nossos familiares com muito amor e que o perdão reine em cada família. Vamos agora retornando e vibrando por nós mesmos,
pedindo a Jesus que nos envolva em sua luz, dando-nos força e coragem para superarmos os nossos problemas. Moça, para afastar de nós o egoísmo, afastar de nós o orgulho, a inveja e o ciúme. E que o Mestre nos inspire perdão e a bondade para com todos. Graças a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo. Que assim seja. Graças a Deus. Assim, a presença de todos, vocês estejam no